que não é? Talvez essa seja a pergunta que nos mova. Lembrando que é uma satisfação enorme estar aqui, mas a construção dos argumentos e das falas que enredarão esse nosso programa tem me tomado, de alguns segundos para cá, muito tempo, Sebastião. Sebastião, há poucos minutos perguntou para mim, aliás, a Aline perguntou, o que eu coloco? É Marcos o quê? Deu vontade de responder. Antes de você me perguntar, eu sabia. Agora que você me perguntou, eu não sei mais. Os degredados filhos de Eva. Esse será o tema da nossa fala, posterior discussão. Antes de finalizar, vamos nos entender e finalizaremos com alguma proposta. Esse deve ser o veículo que vai nos conduzir. Então, eu sou Marcos Aurélio, prazer estar aqui contigo. Obrigado por nos receber em sua casa, em seu quarto, em seu laptop, em seu desktop, não importa o device que você usa, para nos sintonizar, para se sintonizar. Tudo muda a todo momento. Não é redundância, tá certo. Mas o despertar da consciência é a eterna mudança. Aliás, a única coisa fixa no despertar da consciência é a eterna mudança. Eu acho que isso retrata o despertar da consciência. E os degredados filhos de Eva, nós não viemos aqui, nos deslocamos de Andradina, São Paulo, a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para dizer o que é, mas para tentar acertar o que não é. Eis aí a única oração que eu nunca consegui decorar. Mas eu sempre soube que me tocava forte, Sebastião. Ela, desde pequeno, quando eu ajoelhava para fazer a igreja de Ilha Solteira, todos lembram do Frei Clóvis, ou ainda do Frei Arnaldo Castilho. O Frei Arnaldo Castilho foi um homem que, quando morreu, o Frei, foi a maior chuva, talvez a segunda maior chuva que eu vi na minha vida. A primeira foi quando morreu o padre de Andradina, Monsenhor Vitor Açuide. Água para tudo quanto é lado. E eu me fascinava com isso, Sebastião. Então, quando eu era coroinha em Ilha Solteira, tinha a catequese. E na catequese, no livro, tinha o Salve Rainha. Pois eu pulava o Salve Rainha, eu ia para o Pai Nosso, eu ia para a Ave Maria, eu ia para o Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso era maior, mas para mim fazia sentido. Não fazia sentido, me doía muito falar o Salve Rainha. Os degredados filhos de Eva. Porque para falar nisso nós precisamos falar em capela, nós precisamos falar de passado, futuro. Precisamos acertar a seguinte frase, na seguinte frase, com a seguinte frase. Estudando a herança do DNA, alguém, que eu não me lembro o nome agora, chegou e grafou isso de Eva mitocondrial. Quando se descobriu que um grupo de mulheres tinha origem em um gene só. Agora melhorou. Em um gene só. Ou seja, a ciência comprovou que várias mulheres tiveram origem num único. Uma única mulher. Por isso que se chamou Eva mitocondrial, esse projeto. Nós viemos de uma só. Porém, alguém diz que, olhando daqui para o Sol, nós vimos o Sol pelo menos 8 anos atrás, de 5 a 8 anos. Não quero errar nem acertar, só quero fazer uma exemplificação dentro dessa fala. Então, quando eu olho para o Sol, ele já não é o mesmo, ele já está 8 anos atrás. E se nós tivéssemos o aparelho certo, se eu me distanciasse da Terra, respeitando a curvatura gravitacional, respeitando tudo com o aparelho certo, eu conseguiria enxergar a Terra em todas as épocas, daqui até para a história. Então, quando eu tenho o aparelho certo e ligo para alguém, eu estou enxergando essa pessoa quantos anos-luz?
Ela está no passado ou ela está no presente? O que define isso? A conversa? Quantos maridos e mulher cozinhando na mesma casa num almoço dia de domingo? Ela está nos anos 80 e ele já passou de 2050. E estando no mesmo local. Os degredados filhos de Eva. Salve, rainha. Salve a tudo e a todos. E esse programa nós vamos começar saudando, porque o correto era salvando. Mas em algum canto desse mundo estaremos salvando. Para outros, só saudando. Tudo são pontos de vista. Mas os degredados filhos de Eva somos nós que saudamos ou somos nós que um dia já fomos salvos? E o que se vê de nós hoje é uma simples fumaça do passado. Porque aonde nós estamos realmente no futuro, estamos mesmo, tudo já se resolveu. Vamos começar por aí, Sebastião Camargo? Com certeza é um bom parâmetro para a construção de novas realidades. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. E a tudo e todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, nos auxilia nessa imensurável jornada. Emissoras e empresas parceiras, todos os corações solidários. E começamos a dizer, né, Marcos? Salve, Rainha, Mãe da humanidade, Mãe da misericórdia e esperança nossa. Salve! Quem é que está saudando? Nós, os degradados filhos de Eva. Pois advogada nossa, está em nossa consciência. E depois desse desterro, de sairmos desse degredo, mostre-nos Jesus, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E assim por diante. Então, quando nós viajamos nas dimensões desta mensagem, deste mantra, muito conhecido como oração de Salve Rainha, e esperamos que nós possamos corresponder à expectativa de quem nos orienta e nos ampara para a compreensão do Espírito diante do véu da letra. E o véu da letra muito tem se levantado desde que nós resolvemos a nos concentrar dentro do despertar da consciência, da Casa Joana de Ângeles antes, do despertar da consciência depois e o despertar necessário hoje. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. E para te dizer isso em uma linha reta precisou de pelo menos, vou chutar 3, porque chutar não seria a palavra certa, eu usava isso em outra época. Mas vou falar de 3 a 10 livros para que isso coadunasse nessa verdade que hoje é espalhada para todos. Os degredados filhos de Eva, estávamos nós lá. Esse medo que se sente de algumas coisas que não se tem. É porque tu passastes por lá ou se sintonizou a uma fonte que passa por lá. E permite que ela te toque. Digo isso porque quantas vezes nós estamos numa roda de amigos e a raiva pelo outro me toma como se fosse minha. E alguém me disse uma vez que existe a universidade dos problemas terrestres. Ali se desenvolve todos os problemas para todos os gostos. Não importa o que você pensar, eles têm. E isso existe. Não vi escrito, mas se eu tivesse que ver escrito, eu diria que seja com Robson Pinheiro, né? O nosso irmão de Minas. Ele escreve nessa direção. Ele teria condições de ter recebido alguém que fale com essa destreza sobre isso. Mas nós estamos ali, os degredados, estamos falando para que alguém nos socorra. Esse alguém que vai nos socorrer tem que estar, no mínimo, à nossa frente.
ou eu tenho que conhecê-lo, ele, de uma tal forma que eu confie nele. Exilados de Capela, os degredados filhos de Eva. Eu vou fazer uma pequena correção aqui ainda em vídeo, porque a nossa consciência é fantástica, ela é vibrante, pulsante e não para. Se é vibrante, pulsante, não para. Eu acho que nós erguemos o microfone, eu acho que é isso que ela quis dizer, Sebastião. Acho que melhora, para melhorar o som. Isso mais próximo da boca, mais direcionado, aí fica melhor. Assim. Isso. Isso é o despertar da consciência. A consciência que dormia para a realidade do microfone acorda. E isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Nós temos a tendência de brincar com aquilo que não compreendemos. Porque a primeira coisa é a zombaria, a segunda é o medo. A zombaria é o filho do medo. Precisamos desmontar tudo aquilo que é sério, que é específico, para podermos ter sucesso aonde nós devíamos ter ausência. Os degredados filhos de Eva, então, Sebastião, muitos garantem que são os capelinos. E os capelinos foram aqueles que diziam, como diz Paulo, aonde eu estou eu não quero, aonde eu quero eu não posso. Mas tudo muda numa velocidade tão grande dentro do espiritismo, ou dentro de qualquer seara dos trabalhadores do Cristo, que fica difícil hoje dizer que eles ainda estão à espera daquilo que se esperava quando foi feita a oração. Mas nos parece que a oração é emblemática e não passou ainda. Ela traduz para alguém esperança. E essa esperança não pode ser para nós um congelamento no tempo. Como o Pai Nosso, que veio para nós há 2000 anos atrás, não deveria traduzir as mesmas coisas que significava há 2000 anos atrás. Tudo cresce, tudo evolui. Hoje, os degredados filhos de Eva, Sebastião, os capelinos que somos nós, poderíamos fazer o mesmo pedido para essa consciência chamada Maria? Teríamos esse direito de fazer? Essa é a pergunta que nos socorre agora. Porque o intuito desse programa, Sebastião, pelo menos da minha parte, não é dizer o que é o dizer o que não é e o que poderia ser. Porque, segundo você, eu estaria prontíssimo para desmontar qualquer coisa, mas para montar que é o difícil. Desmontar é fácil. Para vir para a gravação, você voltou no tempo, porque aqui nós somos 1 hora atrasado pelo fuso horário em relação a Andradina, em relação a São Paulo. Isso é sério. E se recuarmos um tanto mais no tempo, e lá em Capela, nós vamos perceber o Cristo reunido com os tutelares para decidir no processo de evolução da própria estrela quem fica e quem precisa sair para não entravar o mecanismo da própria evolução. E quando isso se deu, ele fala aos futuros degradados, os que teriam que ser deportados. Não perturbe vossos corações e nem tenha receios. Estarei convosco todos os dias. Mas o que se percebe quando aqui eles chegam, ou quando aqui chegaram, não é a saudação deles ao Cristo que prometeu estar com ele todos os dias. Mas ele sauda um outro ser. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia. És vida, és doçura, és esperança nossa, salve. E a gente fica interrogando. Jesus prometeu que estaria com eles. Maria é esse ser que, tecnicamente, era advogada, era tudo, para não dizer a consciência do próprio Jesus.
Porque uma coisa é você falar de Cristo, que é o governador supremo de nosso planeta. Outra é falar de Jesus, que é uma diminuta fração desse Cristo planetário. E se estamos falando de um Cristo e de Capela, ou que era o governante de lá, e se ele enviou alguém para conduzi-los na construção de um planeta e recebê-los, e prometendo que mais tarde voltaria, creio que ele não deixou de governar Capela como Cristo. Mas num dado momento, essa consciência crística chamada Rainha, que aqui salve Rainha, ela fraciona também de si uma porção para ter o nome de Maria, que seria a futura mãe de Jesus, para dar forma ao seu corpo. E eu fico imaginando também quem seriam esses degradados. Seriam alguém que estaria no nosso consciente, que é o sistema de Capela, e teria que retornar ao inconsciente, quiçá a um novo subconsciente para a construção de uma nova realidade? Os hominídeos. Esse é histórico, né? Porque nós sempre... Se da Bíblia o que interessa ao espírito, o que deveria interessar ao espírita é a parte moral e não a histórica, no espiritismo nós nos apegamos muito às coisas newtonianas, né? Se eu consigo apalpar, se eu consigo, é verdade, perdão. Se eu não consigo apalpar, não existe. Se eu consigo provar, existe. Eu me lembro daquele filme que nós assistimos, que o cara falou, eu vou para a minha Terra, para o meu planeta, e vou voltar, mas liguem as câmeras que eu vou fazer tudo isso na frente de todo mundo. Aí ele piscou e abriu os olhos, falou, pronto, já fui, já voltei, já dei uma volta por lá, já vi. Eu não lembro o nome do filme. K-Pax, né? K-Pax, isso. Ou Capax, para quem tem dificuldade, como mineirinho aqui. Eu também confesso, tenho uma certa dificuldade. Então, nós temos a coisa muito newtoniana, ou seja, muito cheio de convenções. Então, nós temos que provar tudo. Então, Capela ainda é a reunião daqueles seres que perderam a autorização de estar onde queriam e precisavam realinhar, reanimar corpos, criando para esses corpos novas situações. Que era o Australopiteco, parece que foi nessa época que alguns datam que desceram os capelinos e tornou a geração que andava em duas patas, mas ainda não tinha consciência do hominídeo, né? Tem disso. Nós estudamos me perdoe, eu não vou deixar você falar, Sebastião, deixa eu falar antes, que nós tivemos uma parte do estudo que nós dissemos, olha, começou, aliás, não fomos nós, fomos Denis, foi parte desse teu galho fantástico, que dizia, olha, a consciência dorme na pedra, agita no vegetal, não é isso? Começou de lá, mas se você for levar ao pé da letra, só nós ganhamos consciência de homem depois que os degredados filhos de Eva assumiram o formato da... Eu vou falar aqui, eu tenho tanto medo às vezes de falar as coisas, porque tudo dá processo hoje em dia, né? Então, vieram no formato dos macacos, onde nós ainda éramos macacos, e dali para cá que nós nos tornamos homens. Talvez tenha tido, não dessa forma, mas talvez tenha essa passagem por aí. Mas aí era desconsiderar que ele agita na pedra. Hoje nós sabemos que ele trabalha mais na pedra do que em qualquer outro lugar. Faz um esforço danado para rolar. E rolam as pedras, não é verdade? Até o arcanjo. Porque se isso fosse verdade, a 540 do Livro dos Espíritos, né? E ele dizia lá que até os que estão na retaguarda contribuem para a formação da posteridade. E esses capelinos, desde quando eu passei a ser espírita, que eu saí do seio da Igreja Católica e fui ser espírita, vim a ser espírita, os capelinos estão lá ainda rezando.
Aliás, eles começaram a rezar o Salve Rainha depois que você falou, né? Que algumas coisas que você fala, você sabe, Marquinhos? Eu não sabia, agora eu sei. Eu não sabia que o Salve Rainha poderia ser uma oração dos capelinos até você dizer. Eu não sei quem disse por você, mas você disse, e a partir daquele momento eu tomei isso como verdade. Mas antes de você, eles não rezavam o Salve Rainha e só queriam voltar para o mundo de origem, que era a capela. Será que foi isso mesmo? Porque nós não viemos aqui hoje, pessoal, para discutir com vocês o que é. A proposta, desde antes de começar esse programa, é discutir o que não poderia ser. O que é, nós sabemos. Filhos do Cristo, herdeiro dos céus. E não importa o estágio que ter, estágio onde estão, irmãos nossos. Fora disso, acabou, não tem outra explicação, está tudo certo. Mas para que possamos hoje alinhar o tempo histórico ao tempo espírita, saímos da Idade Média para a Idade da Mídia. Né? Porque nós já evoluímos da Idade Média para a Idade da Mídia, já deu uma... Então, talvez esse programa tenha hoje o condão inicial e não final de liberarmos os capelinos para sair da posição de oração e trabalhar, né? Aqueles que ainda querem ficar. Então, o que não é hoje, e não pode ser dito que é hoje, um capelino, Sebastião. Antes de entrarmos na pauta em si, depois nós vamos recitar toda a oração. Se tudo é cópia de tudo, Marcos, então é justo imaginar, com Joana de Ângeles, que a mente é uma emanação do Espírito. Ou seja, a Mãe Santíssima é uma emanação desse oásis interior. E sabemos que a mente, num processo automático ou num automatismo, segundo André Luiz, ela que governa todo o universo perispiritual e físico sem a nossa interferência. E quando nós queremos interferir, nós gestamos um pensamento. E esse pensamento é que é considerado o Cristo Jesus, a nossa capacidade criativa em ação. E hoje sabemos também que tudo que você cria, você integra à sua própria realidade. Por exemplo, para pensar, você precisa interagir com a matéria mental, porque é ela que vai dar forma ao seu pensar. O pensamento em si é algo que você quer transformar. Segundo Emmanuel, fala que a oração nasce das potências da alma na feição de simples desejos. E desejos são entidades tomando a forma correspondente, ou seja, uma entidade é a aglutinação de muitos. E ela viaja do reino das emoções, dos sentimentos, para o reino mental. E quando se achega lá, esse desejo que é uma alavanca que vai mover sentimentos e emoções, num processo de transformação e sublimação, transforma-se no pensamento, a força de atração. E sabemos, em obras como os 4 Evangelhos de Ronstein, que quando Jesus aproxima-se no processo de materialização, peixes de águas profundas vieram à tona para se colocar à sua disposição, para fazer parte do seu corpo. Assim como agentes ou elementais dos trigais se apresentaram também. Então ele chega já integrando várias realidades. Mas se pegarmos na oração, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Sabemos que misericórdia, se ela é mãe de misericórdia, misericórdia é uma virtude, é uma entidade de alto cabedal, conforme Amélia Rodrigues. As virtudes são seres, são espíritos de alta hierarquia. Quando ela fala na obra Pelos Caminhos de Jesus, da misericórdia, o anjo da misericórdia, assim como da fé, da esperança e caridade, que seriam outras 3. E misericórdia, Marco, é a concessão de uma nova oportunidade. Porque o que nós chamamos de arrependimento, tomada de consciência e reparação,
é o que chamamos de mecanismo de auto-perdão. Então, eu chego à condição ou à conclusão que esse caminho não está legal, tomo consciência do caminho a percorrido e estabeleço um novo caminho a percorrer. E a misericórdia é que nos concede esse novo caminho. Misericórdia é concessão. Então, se essa rainha, se essa mente santíssima, que é uma emanação do Cristo interior, Cristo como governador aqui de Capela, e não Jesus, com todo respeito, então é a mãe da misericórdia que vai dar a esses degradados, a esses seres que estariam recapitulando a sua trajetória. E ao mesmo tempo, vida. Porque todos nós somos seres vivos, mas eles precisam de vida e vida em abundância para esse recomeço, para a construção de novos corpos, de novos cenários, de novas possibilidades. E eles reconhecem que ela é misericórdia, que ela é vida, que ela é doçura e esperança deles. Salve. E reconhece, dá fé outra vez. E reconhece na sequência, porque eles se identificam, falam, quem é que está fazendo isso? Nós bradamos. Nós quem? Os degradados, os filhos de Eva. Quer dizer, conforme a passagem mítica da Bíblia, todos nasceram dessa Eva, ou dessa Eva mitocondrial. Mitocondrial, é. Então eles sabiam disso. Nós, os degradados filhos de Eva, nós nascemos, quer dizer, fizemos um caminho do micro ao macro, ou do átomo ao arcanjo, e em algum ponto percebemos que faltou alguma coisa, e alguém pediu para que recapitulássemos a nossa jornada. E ainda segue. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, consciência torturada, chorando as perdas das oportunidades, gemendo as torturas da consciência culpada. Então nós suspiramos, esse suspiro, esse desejo de viver de outra forma, a vós suspiramos, estamos gemendo, estamos chorando neste vale de lágrimas, esse processo de degredo e ascensão. E aqui as falhas nas grafias, e é pois, não é eia pois, e é pois advogada nossa. E nós só temos você entre nós e o Cristo. Porque se nós estamos no mundo perispiritual e físico, porque esse é o lugar de degredo, para chegar onde estava o Cristo, nós só temos o mundo mental para chegar lá. E aí eles seguem. E é, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós, ou nos envolve com esse olhar misericordioso. E sabemos que os olhos do Espírito é a mente. E agora estamos vendo essa realidade semelhante. Então, e pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, esses olhos que tudo vê, nos envolva com eles, quer dizer, nos capacite para enxergar também. E depois desse desterro, quer dizer, depois de nossa transformação, de recapitularmos as lições não compreendidas, nos mostrai Jesus, quer dizer, Jesus ia nascer de dentro deles próprios. Lembra com Bezerra? Jesus está voltando no comportamento de cada um. Então, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. O fruto do ventre mental não é o pensamento? Sim. O pensamento não é Jesus? Não é o pensamento que mergulha em cada uma das partículas para fecundá-las? Sim. E nascer dentro de cada uma as possibilidades nele inseridas? Sim. Então assim mostra-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre.
Quer dizer, uma fração do Cristo que vem pelo intermédio da mente. E segundo André Luiz, todos os hormônios são filhos do pensamento e dos sentimentos, das emoções. E hormônios no mundo perispiritual e físico são leis. E ele chega e, num dado momento, fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Eu só faço a vontade dele. E estou aqui cuidando dos seus negócios. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, passar pelos mesmos caminhos, pelas mesmas lições, adquirindo as mesmas potencialidades que adquiri. E ainda segue: ó clemente, pedindo clemência. Ó piedosa. Piedade é quando você consegue entrar no universo do outro. E a clemência para não condená-los. Então, pedindo clemência, pedindo que ela mergulhasse dentro deles, ó doce Virgem Maria, quer dizer, que algo puro despertasse a sua pureza. E ainda, indo para a conclusão, rogue por nós. Quer dizer, peça por nós. Santa Mãe, e aqui de Jesus, não de Deus, porque Deus é o Senhor Supremo. Então ela é mãe de quem viria depois que ele se melhorasse. Mostre-nos Jesus. Então, mãe de Jesus. Para que esse rogar? Para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Agora o todo, lá de Capela. Lá ele prometeu que estaria com eles todos os dias, enquanto houvesse esse degredo. E aí ele volta pessoalmente, após essa intenção de mudança, e com certeza um recomeço, uma intenção muito nobre, ou por misericórdia, já que ela é clemência, ela é piedosa, ela é misericórdia, volta para lembrá-los que eles esqueceram do que prometeram lá outra vez. Eu pego daqui, Sebastião, porque nós estamos falando sobre os degredados filhos de Eva, e a pergunta que eu fiz para o Sebastião é: eles ainda estão na mesma posição, rogando para o mesmo ser e pedindo as mesmas coisas, ou nos cumpre manter isso, porque isso é uma tradição religiosa para nós? Religiosa, vamos pôr sagrada. E eu quero me atentar para o que significa sagrado. Sagrado é uma palavra que etimologicamente, num português claro, significa o que é todos os dias, o que não se modifica. A pera é sagrada porque ela nasce sempre no pé de pereira. O dia que você for no pé de pereira e pegar uma maçã, deixa de ser sagrada. Sagrado é aquilo que se repete todos os dias e não muda. Então a pera não é sagrada. A pera é sagrada, ela sempre vai ser pera e vai nascer da pereira. O dia que ela nascer maçã ou manga no pé de pereira, dizem que ela não seria sagrada, ela se modificou. Essa é a etimologia da palavra sagrada. Mas tem que repensar esse negócio aí, mãe. Temos que repensar tudo. E até tudo. A pera, a gente vê a cada dia ela se transmutando também. Mas a pera é o degradado. Sim. Ela está na mesma posição? Eles estão se modificando. Essa que é vista e tateada por nós, está se modificando. Os degredados filhos de Eva, os capelinos, estariam como? Vamos lá, Sebastião. E eu rogarei ao meu Pai para que vos envie o Consolador. Isso foi dito quando? Quase 20 séculos atrás. E na grande Odisseia, a pessoa sempre, o grande herói da Odisseia sempre quis voltar para casa. No Pequeno Príncipe, quando a raposa morre, está morrendo, o Pequeno Príncipe olha para ela e diz: você está morrendo? Estou voltando para casa. Em Alice, no País das Maravilhas, quando Alice olha para o gato e vê um monte de estrada e pergunta para ele: para onde vai essa estrada? O gato devolve uma pergunta: para onde você quer ir? Eu acho que esse silêncio nos acompanha até os dias de hoje. Porque eu não acredito que
eu vou dizer Lewis Carroll, não era esse o nome, mas ele é doutor, é o nome. Mas conseguiu pegar uma coisa tão simples que poderia estar retratando há milhares de anos atrás o que aconteceu com os degredados filhos de Eva. Me leve para casa. Tá bom, me diga onde é. Ou então, faz melhor, me diga onde não é. Porque hoje dizer onde é, Sebastião, me parece que ficou fácil demais, porque o que é nós já sabemos. É infinito. É amor. É tolerância. É caridade. Mas isso nós só manuseamos ou entramos em contato de forma não direta quando nós estamos falando dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de uma casa de oração. Se afastamos disso, nos afastamos de tudo. Então, o que não é, eu gostaria que fosse o que conduzisse hoje o nosso bate-papo. O que não é a oração? Porque ali foi feita uma oração. O que é, se nós pegarmos pelo menos uns 263 programas teus, nós vamos ter isso daí explicado. E veja que eu já abro um parênteses aqui para dizer que há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos nós estudamos o mesmo tópico, a mesma... E sempre o que rendeu não é o que é, parece que é o que não é. Porque o que é o primeiro livro, Despertar da Consciência, se pegarmos a capa e entendermos a capa, parece que entendemos tudo. Nós não queremos isso. A minha turma quer saber o que não é. O que não é oração? O que não é aquele momento? O que não é Maria? Então vamos fazer uma recapitulação rapidinha para entendermos essa realidade e chegar na pergunta anterior. Olhe para a humanidade hoje. E até lembrei de uma etapa que uma pessoa falou: eu não acredito em reencarnação. Prove-me que ela existe. Aí alguém já havia dito, José Raul Teixeira, devolvia a pergunta: prove-me você que ela não existe. Não tem que te provar coisa nenhuma. Então eu sei o que é. Agora você que está falando o que não é. Prove-me o que não é. Então veja, olhe para a humanidade. Sabemos com Kardec que a oração mais perfeita é o que nós fazemos na ação. Nesse sentido de rogativa, olhe para a humanidade. Quem está na ação desejando essa reintegração com Cristo? Porque esses degradados se entende se tudo está no corpo do Cristo, porque tudo faz parte dele. Quando a gente fala Cristo em nosso planeta, não é somente a consciência do planeta, é o planeta e tudo que nele existe. Assim como Deus não é só a essência que a tudo conduz, ele é tudo que está dentro dessa essência sendo conduzido. Então imagine hoje quantos seres acusam Deus e o mundo de como está o nosso país, que está o nosso planeta, mas acha que a responsabilidade é do outro. E quando lembramos de Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, ele fala que Deus está inteiro dentro de cada um. E lá ele fala do Cristo e fala de Jesus, como dois personagens diferentes, um fração do outro. Então, se Deus, como disse o próprio Jesus, está dentro de nós, e também o Evangelho, porque ele fala o reino de Deus está dentro, e Miramês até lembra, se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. Então a rogativa não seria um pouco diferenciada, porque para Emmanuel, bênção, que é a oportunidade, ou melhor, o que a gente pede, bênçãos, sem saber o que está pedindo, bênçãos significam, na realidade, oportunidades de trabalho no bem. E antes de pedir as bênçãos, nós costumamos louvar, que é reconhecer a paternidade cósmica.
E ele fala que não tem como louvar se não for na ação. Ou seja, para rogar alguma coisa ao Senhor Supremo, teríamos que estar fazendo alguma coisa. E esses degradados sabiam disso. E é, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós nos envolver. Quer dizer, ilumine a nossa estrada com o seu olhar. E depois de nossa transformação, aí sim mostre-nos Jesus. Aí estaremos prontos para vê-lo e dizer como Paulo disse um dia, já não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. E se olharmos hoje, mais de 2/3 da humanidade estão querendo que os outros resolvam os seus problemas, sendo que cada um traz a solução dentro de si. Se retornarmos só na área da medicina, com o considerado o pai da medicina, Hipócrates, que mais tarde também foi Paracelso, pai do magnetismo, o precursor do magnetismo, que mais tarde foi o pai da homeopatia, Hahnemann, que hoje é o precursor da medicina espiritual. E mesmo sendo a medicina espiritual como narra André Luiz, ela não tem função de resolver o nosso problema. Ela alivia, assim como todas as facetas da medicina. A solução depende da mudança comportamental de cada ser. E se lembrarmos de André Luiz, em Missionários da Luz, para ser mais exato, seu instrutor Alexandre, a oração não é um disco de fácil repetição no aparelho mental. Então, se não é um disco de fácil repetição, esses degradados não estavam repetindo palavras vãs. Eles sabiam que era um compromisso assumido. Eles estavam relembrando o compromisso que assim fizeram. Aí o André Luiz segue. A oração é energia, é vibração, é poder. E conclui: quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. Mas ele narra também, sequentemente, ou subsequentemente, se eu unir a minha força com a sua, no caso ali a rainha, que ele estava saudando, se eu unir a minha mente com a de outro ser que vai me orientar, juntos geramos uma energia para a cura definitiva do corpo. Ou seja, se eles chegaram aqui, destruíram seus corpos lá e vieram só com as essências sem ter veículo de manifestação. O planeta não está evoluído para a área humana. Os mais nobres veículos que tínhamos eram corpos de primatas. Eles esqueceram de falar dos pré-humanos, porque poderia ter dito. Então eles tiveram que vestir a roupa que tinha. Só que não daria para voltar ao Cristo com a mesma roupa. Eles teriam que transformar essa essa, porque isso é uma tese de Paulo de Tarso, enquanto esse corpo corruptível não se transformar em corruptível, ou seja, enquanto essa energia densa, considerada sombra, não transformar-se em luz, não seremos reintegrados nessa consciência crística. Então, quando percebemos que alguns já estão, pelo menos intencionando caminhar com as próprias luzes, aprendendo a ler o livro oculto que neles existem, que é a consciência crística ou cósmica, que Pastorino disse que estaria inteira na consciência de cada ser. E se a oração mais perfeita é o trabalho que se faz, tem que ter um parâmetro. Para André Luiz, o bem de todos é o eterno princípio, é o parâmetro. Então, tudo que eu faça que promova o meu semelhante, porque bem é sinônimo de promoção. Tudo que eu faço promove a mim e o meio onde me encontro. Lembrando de Jesus, uma outra régua, fazei a outrem somente o que gostaria que ele fizesse. Tudo que você semear, virá para você mesmo. Ou lembrando de Dias da Cruz com Chico Xavier. Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. E esses seres sabiam disso. Eles já estavam dilacerados pela rebeldia e desobediência
de Capela, que na realidade você sabe que Capela não é um planeta, é uma constelação, é um aglomerado de estrelas. A gente não sabe de onde, de que ponto eles vieram desta constelação capelina, mas de algum lugar. A constelação inteira é o que nós chamamos Cristo, naquele momento. E sabemos também que foi construído não só esse planeta, mas diz que várias entidades, com certeza deve ser os seus engenheiros siderais, se reuniram no seio de uma nebulosa, como se fosse um útero dentro do Cristo, para a construção do nosso Sol de 7ª grandeza. Porque os de lá são de 1ª grandeza. Após confeccionado, com o auxílio da lei ou das leis, força centrípeta que uniu os elementos, centrífuga que tirou ele da nebulosa e colocou em órbita, as leis gravitacionais para mantê-lo em órbita, e depois, sabendo que ele fracionaria partes de si para a construção dos demais planetas na formação do sistema solar, cujo um dos menores, um dos mais primários, é o que estamos, o planeta Terra. Esses degradados estariam só aqui ou no sistema solar inteiro. Porque, num dado momento, como ensino bíblico no Velho Testamento, após a estruturação da Terra, porque ela veio de um éter, transformou em terra densa os reinos mineral inicialmente, depois vegetal, animal. Quando chega a hora, ao passar pelo pré-humano, com certeza, chega a hora do humano, façamos, no plural. Ali estava a falange citada por Jesus, para ser mais exato, por Emmanuel, na obra Caminho da Luz, desses tutelares. Façamos o homem à nossa imagem semelhante. A nossa, se é uma falange que governa cada orbe planetário no sistema solar, então eles estavam construindo essas formas ou vestes para esses degradados no sistema solar inteiro. E sem esquecer da emigração e imigração, que teria que passar como se faz nas 7 camadas de um átomo, ou nas 7 dimensões da própria Terra, ou nessas 7 dimensões dentro do sistema solar, passar por todos os orbes, até chegar a fazer parte do Sol central, que não seria outra coisa senão frações desses tutelares, que vieram em nome do Cristo, cujo eu não vejo de outra forma, a Mãe Santíssima, inicialmente seria esse útero, essa nebulosa, que deu origem a isso. E fração dela, com certeza, é o que conversou, ou se apresentou para os capelinos como veículo que, após a sua transformação, eles reconhecendo isso na oração, para que ela pudesse trazer a fração crística com a qual eles se ajuntariam, para não espalhar outra vez, porque o próprio Jesus disse isso. Quem comigo não se ajunta, espalha. Farei um festim, todo aquele que tiver a veste nupcial, quer dizer, que tiver processado a sua oração na prática, na transformação, porque Joana de Ângeles é que narra em Rejubila-te em Deus, ou melhor, em o Filho de Deus. A oração não é Rejubila-te mesmo. A oração é o mais perfeito mecanismo de planificação. Então, eles construiu o seu propósito, o seu projeto. No Filho de Deus, é o mais potente mecanismo no processo da autocura, quer dizer, na reordenação do que foi desorganizado. E, ao mesmo tempo, quem ora
lá com o André Luiz, mobilizando as próprias forças, vai fazer trabalho de inexprimível significação. Agora voltando em André Luiz. Então, nesse círculo de permutas incessantes entre eles e a rainha, geram elementos para a cura definitiva dos seus corpos, quer dizer, para transformar os corpos de primatas nos egípcios, nos incas, nos maias, né, todo esse pessoal. Para a transformação da alma, que era eles. Então, geramos elementos para a cura definitiva dos corpos, para o reordenamento dos elementos para a confecção dos corpos saudáveis, à altura de sua evolução. Para a transformação da alma, que era eles, que do contrário, e para a iluminação da consciência, a sua própria consciência. Então, quando analisamos oração, mais uma vez com André Luiz, agora na obra O Espírito da Verdade. Oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elemento força. E para Emmanuel, oração é força e a ação da força gera serviço. E eu vejo a maioria dos jovens, como nós recebemos, eu não vou dar o nome, então a jovem senhorita, nós temos 2 jovens de 2 sexos na mesma situação. Às vezes, a nossa mãe casca a banana, nós achamos pouco. Ela tem que amassar. E a massa nós achamos pouco. Ela tem que pôr na boca dela, mastigar um pouco, depois entregar mastigadinho. E os professores desses 2 jovens fizeram isso por onde eles passaram. E agora que chegaram em outros lugares que Joana de Anjos também cita isso, chega o momento que os mestres ensinam, mas exigem que seus tutelados caminham por sua vez. Agora chegou o momento onde eles se encontram hoje, nas escolas e universidades, que o professor aponta os caminhos, mas não entrega mastigado e engolido. E aí eles desistem. Não sabem pensar por si mesmos. E eu te pergunto, quantos desses terrícolas ainda são os degradados? E eu afirmo a você, a maioria. Menos de 5% se promoveram até então e retornaram no processo de reintegração à consciência crística. Só que chegou o momento do novo degredo. Será que vamos ter que voltar agora para mundos em formação outra vez? Porque eles chegaram aqui não muito distante disso. Mundos primitivos, e agora, se não aprendemos no mundo primitivo, que avançou um degrau para mundo de provas e expiações, com todas as dores não foi suficiente, o próximo estágio, segundo Joana, mundos em formação. Aí nem corpos de primatas teremos. Que coisa, estamos aqui no despertar necessário. Mas voltamos ao despertar da consciência várias vezes para rever alguns postulados. Vimos Dr. Calil, que seria essa reunião dos capelinos de trás para frente. Mas ainda assim a mesma reunião. Depois nós vimos o Salmo de Davi, sendo cantado por Cristo na hora, por Jesus na hora de sua morte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ó Pai, por que me abandonaste? Quando todos pensavam que Jesus cantava um apelo ao Pai Celeste por desespero, ele calmamente estava recitando, porque olhava pelos olhos de Davi, só que Davi estava 2000 anos atrás. Então eu, quando telefono e já devolvo o programa ao seu introito, a sua inicial, onde nós dizíamos, com o aparelho adequado, eu consigo enxergar até que ponto. Aí você disse, olha, tu veio no tempo, Três Lagoas, de Andradina para Três Lagoas é 1 hora de diferença, apesar de ser 30 quilômetros de distância. Mas quando lá é 2 horas, aqui é 1 hora. Quando lá é 3, aqui é 2, é sempre 1 hora menos. Quando eu telefono para alguém,
a depender do estado vibracional que eu ou essa pessoa estejamos, estamos em mundos, no mínimo, em mundos diferentes. E isso fica muito legal para as pessoas que moram no interior como nós, quando você pega o vizinho que mora do quarteirão de cima e fica quase 30 anos sem vê-lo. Esses dias passei por um vizinho de quarteirão, que eu não via há mais de 10 anos, ele me perguntou, mas por onde você anda? Eu falei, em outros mundos, apesar de vivermos na mesma orbe. Moramos no mesmo planeta, só que eu vivo num mundo diferente. E quantos não é assim? Aí em Resende, Pâmela, não é assim? Não tem vizinhos aí que você não vê, filha? Faz 1000 anos? Gibran Khalil Gibran, do livro Profeta. Então, vivemos em mundos, vivemos no mesmo planeta. O mundo é igual? Eu consigo telefonar para a mesma pessoa que esteja vivendo na mesma data que eu? Gibran Khalil Gibran, do livro O Profeta. Tudo no universo existe dentro de vós, e tudo em vós existe no universo. Dentro de um átomo encontram-se todos os elementos da Terra. Uma gota de água contém todos os elementos dos oceanos. No movimento da mente encontram-se todos os movimentos das leis de existência. Para quem quiser conferir, essas são as últimas horas de Gibran, na página 50, Gibran Khalil Gibran, A Essência de Tudo, poesia número 50. Eu querendo trazer para o que não é, para facilitar a minha vida de locutor, apesar de ser uma ponte aqui para tudo e para todos, resolvi dizer o que não é, porque essa era a essência pensada por mim para este programa. Fui atropelado pelo que é, pela essência que alcança o Sebastião Camargo, mas devo dizer o que não é. Não é deste mundo achar que tudo paralisa. Mas então não é em mundo nenhum, porque não existe nada fora de Deus e Ele é o todo. Não é preconceito criticar pessoas que queiram ficar no passado e estagnar no tempo. Não é preconceito. Desde que isso me sirva como lição para que eu não estagne no tempo, eu não pare no tempo. Não é falta do que fazer, desde que todo o meu tempo seja comprometido para o trabalho de evolução. E às vezes pareço parado como uma pedra, mas por dentro me agito mais do que as marés em dia de lua cheia. Parece que não é a oração Salve Rainha, os degredados filhos de Eva, um momento histórico que deva ser relembrado, a não ser que daí eu possa estudar novos caminhos ou usar essa referência internamente, como a oração à célula, ao conglomerado de célula, pedindo ao Deus fígado para que ele se modifique. E em se modificando, ele modifique todo um sistema, até chegar à consciência e pare com a cerveja, com o uísque, com o vinho. E que o exilado de capela, nesse exato momento, seja uma célula do meu corpo, um átomo. E que isso seja transmutado de uma forma tão sublime que eu não sinta aquilo que eu não esteja pronto para entender, ainda que doa. O que não é? O que não é não querer estudar para que a minha prática seja menos dolorida. O que não é? O que não é não querer amar. O que não é? O que não é não querer perdoar. Já que perdão é uma coisa antiga para danar, a depender do tempo em que você está me ouvindo falar. Porque nesse tempo que você está vivendo, não se magoar é tudo. O perdão só é encontrado em museus. O que não é a oração Salve Rainha? Uma muleta. Para você viver dizendo, estou mudando, estou me esforçando
É que ultimamente eu ando tão ruim, ando tão mal, que quando não me falta dinheiro, me falta saúde para correr atrás do danado. O que não é erguer castelos, erguer grandes empresas para se solidificar. Para solidificar aquilo que você ergueu há muito tempo e não dividir, e não espalhar, e não educar. Sebastião, são tantas coisas que não é, que até música fazem para isso. E essas músicas são as que mais pregam, né? Caminho contigo, são os mantras. Tem música que diz que eu nada sou, nada saberei, fujo para onde, eu não quero nada com isso. Tem outra música que diz, eu nasci assim, assim eu vou morrer. Aí tem outra música que diz, deixa a vida me levar, ou vida leva eu. Quer dizer, eu não faço nada. Tem umas que diz, entra na minha casa, conserta todas as besteiras que eu fiz, porque eu não sou capaz, mas eu estou deitado aqui na rede, vê se faz isso em silêncio. Nós transformamos tudo isso, o que não é, porque o que é difícil. O que não é parece que é tão apetitoso. O que não é o açúcar. O que não é a cerveja, é a bebida, é o cigarro. O cigarro é o que não é. Ainda assim, o que não é digno de todo respeito. Só não é digno de reverência. Só não é digno de multiplicação. Vou olhar. Isso vocês não viram, mas o Sebastião pediu para que eu olhasse para a câmera. Mas encarar frente a frente o que não é fácil. E eu agora, nesse exato momento, estou de cara com o que não é. Eu preferi estar de lado, mas eu passei a vida inteira de lado. E o que não é a coisa mais gostosa do mundo para quem não quer evoluir. É a coceirinha no pé. É aquilo que te completa para te dar mais um cadinho de sossego. O que não é tudo aquilo que um dia disse o filósofo. Tudo aquilo que é inteligível a você, te atrapalha. Porque quando não é inteligível, você luta para conseguir entender. Como há poucos dias atrás eu vi Clóvis de Barros Filho dizendo que media a hipotenusa e o cateto e o aluno conseguiu errar. Ele disse, um cara 5.000 anos antes de Jesus inventou isso. Hoje você só precisa aplicar a forma e tu erra. Imagine um cara há 5.000 anos antes de Cristo, onde nem lápis existia, não existia nada, e o cara foi lá e inventou. Hoje você só tem que aplicar e tu erra. A tabuada foi feita há não sei quanto tempo atrás. Hoje nós não precisamos só decorar. E nós erramos. A física, a química, tem uma passagem que eu decorei, mas não era eu, era um outro, de Galileu. E eu queria dizer ela hoje, me veio agora, mas foi Galileu Galilei. Daqui a pouco eu vou até lembrar dela, que me deixou fascinado, mas neste momento não me socorre o que seria. O que não é. É isso que nós queremos sustentar pela vida inteira, para podermos ter uma vida ilustre, filhos ilustres, enterro ilustre e um pós-mortem. Até porque arrancaram a morte de nós. E o que não é um reino fantástico. Nós devemos enxergar que nós montamos um reino fantástico. E queremos que isso se perpetue. Porque entendendo que isso se perpetue, nós iremos viver nesse mundo para sempre. A verdade crística passa e o que é, mais uma vez, vence. Exilados de Capela, essa veste não nos veste. Porque eles serviram de exemplo
mas não devem estar mais na mesma posição, de joelhos, pedindo. Aqueles que saíram para trabalhar já estão, em todos os mundos que os cabem. Imagino como se fosse Bezerra, que quando é promovido, pede, eu não posso ficar até que eu recupere meu último filho. Exilados de capela e o que não é. Sebastião, o que é muito forte. E o que não é muito enraizado. Eu aprendi desde cedo a função do filho homem. Eu aprendi desde cedo que o mundo não é para covardes. Que o que importa são os finalmente. Se no finalmente eu fosse chamado de doutor e tivesse dinheiro, eu teria feito a coisa certa em toda a minha vida. E o que é veio para dizer, não dá. Não é. O dinheiro vai ser consequência. Eu falei, não, meu pai não pode ter errado nisso. Porque contaram isso para o meu pai. Contaram para o meu avô e contaram. Nós solidificamos uma verdade e não queremos largar mais dela. Me lembro como a citação de Divaldo num dos centros de São Paulo, quando a diretora da creche espírita disse, olha, você está vendo? A avó foi nossa interna, a mãe foi nossa interna, olha aqui a neta também. E parece que Divaldo disse, minha filha, ninguém vai libertar esse povo para sair daqui não. Que prisão é essa, pelo amor de Deus? Então, rezar o Salve Rainha, ou qualquer outra oração, que nos faça melhorar dentro daquilo que não tem mais espaço, que faça esse mundo se dilatar, esse mundo da gente. Esse mundo não tem eu faço, eu quero. Não, o mundo da gente. Esse mundo que suporta ter linguagem neutra, porque tudo nesse mundo é neutro, Sebastião. Não tem polo, não é positivo e nem é negativo, porque você tem que te força a escolher. A escolha não é, nós vivemos num mundo, nós demos à luz a um mundo onde não pode ter primeiro lugar, segundo lugar, porque não pode ter esforço. Não pode cobrar de ninguém. Aquela história do mestre te ensinar, mas depois te cobrar nesse mundo o mundo da gente, não cabe isso. É só um primeiro lugar. Então não aplique prova, porque tudo vai estar em primeiro lugar. Nós estamos dilatando e tentando dilatar esse mundo o máximo que nós pudermos. Nós criamos uma linguagem neutra, nós criamos a concorrência, nós tiramos, aliás, não criamos, nós tiramos tudo o que possa levar a pensar. Então, hoje, todas as religiões são aquelas religiões em que você tem que apalpar, que você tem que pegar, que você tem que ver, que você tem... Quando sai fora do centro, não, você não tem que apalpar, você tem que compreender. Não, você não pode julgar, você tem que aceitar. Quando entra para dentro da igreja, olha que coisa fantástica, é um liga e desliga. Entrei para dentro do meu centro, ali tudo é divino. Mas me prove. Está escrito aonde? Foi você viu? Pelo menos você teve lá? Quem disse para você é formado em quê? Não tem informação. Então não, filho. Nossa. Pelo menos nasceu espírita, ou nasceu católico, ou nasceu na... Ele não é puro? Aí a hora que sai fora da igreja. Não. Tudo tem que ser etéreo. Tudo é da gente. A gente faz, a gente somos, a gente vai, a gente é. E quando não for assim, não diga mais que ele é homem ou que ele é mulher, é todos. Nós vivemos esse duo, Sebastião, 24 horas por dia. E quem sustenta tudo isso? A nossa macheza. A nossa virilidade. Porque faz tudo isso porque existe um lugar onde homem é homem, mulher é mulher. Olha que coisa fantástica. Aquela coisa dos anos 90, aquelas piadas grosseiras dos anos 90, deu lugar às pessoas que não querem se definir nos anos 2000. Não teria mais como fazer a oração do Salve Rainha se eu seguisse as regras que estão hoje nas nossas ruas. Então, Sebastião,
o nada, o etéreo de dentro de todos os tempos, contra o provar para ser fora dos tempos, que a hora que ele entra para dentro do centro, ele se transforma no etéreo. A hora que o etéreo entra, sai de dentro do centro, ele se transforma na coisa que hoje Zygmunt Bauman diz que é a modernidade líquida. Hoje nós não temos mais algo que nos prove que eu sou de uma sociedade. Se eu tenho um Rolex no pulso, mostra de onde eu venho e a minha capacidade. Não, hoje eu sou a mercadoria. O que você é? Um empresário. Meu sogro dizia, todo homem que coloca a profissão na frente do nome não merece muito respeito. Porque eu sou o doutor fulano, eu sou o professor tal, né? Eu sou um engenheiro ciclano. Olha quantas coisas, Sebastião, nós viemos inventando, porque esse é o mundo do que não é. Né? Esse é o mundo de Nárnia. C.S. Lewis colocou tudo isso dentro de um armário, o que não é. Que, aliás, dizem, e muitos apontam, que C.S. Lewis escreveu o mundo de Nárnia retratando o mundo do Cristo. Está dentro dele. Por isso que ele entrava para dentro para enxergar tudo aquilo. Florestas, seres, um leão que governava tudo e a todos com aliás, sem parcimônia, com amor, com lealdade. Então C.S. Lewis escreveu tudo aquilo para dentro. E hoje nós nos perdemos em tudo. Nossas músicas já não nos levam, não cumpre a sua função de nos pegar num plano e deixar no outro. O não ser, o que não é, impera hoje, Sebastião, em todos os lugares. E ficam algumas vozes cansadas para aquilo que nós entendemos que deveria ser. Ficam as vozes cansadas, repetindo. O despertar da consciência repete a mesma coisa. O mesmo parágrafo, revisto por dezenas de outros seres que já tiveram ou que vão estar aqui. Todo mundo fugiu do centro. Todos fugiram. Hoje tem um amigo meu de uma loja maçônica, que eu respeito muito, que ele diz, olha, tá difícil lá. Acho que nem quando se tem grandes almoços nós conseguimos concentrar números. O governo federal pagava para ter alunos nos colégios técnicos, mas nem pagando os caras estão frequentando aula. Está terminando a oração e o nosso programa. E nós dissemos, nós vamos apontar, nós vamos debater e levar a uma solução. O que é, você já disse, o que não é, eu já exemplifiquei. Qual a solução, Sebastião? Vamos fazer também, dentro do que não é, nós terminamos no que é ou o que deveria ser. O que não é Deus? Não dá para dizer. Porque Einstein que falava, ou tudo é Deus, o que não é Espírito? Não dá, não existe. Primeira expressão de Deus. Deus é Espírito e tudo são fulgurações dele ou nele, para ser mais exato. Ou uma outra sequência. Tudo que vejo não é. Por isso esse mundo de ilusões. Tudo que não vejo é. Mas eu estou disposto a construir os olhos de ver aquilo que realmente é ou que poderia ser. Porque o mundo das ilusões, o mundo da matéria, nós vamos adequando às nossas necessidades. Vamos numa outra oração? Hoje, e é exatamente o que não é. O que não é na oração conforme a Bíblia que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu. Não é. Porque não existe um céu como lugar que se vá. Santificado seja o vosso nome. Não é. Porque Deus já é. Ele não está sendo. Venha a nós o teu reino. Mas tudo o que existe são expressões de Deus. Venha. O teu reino é o que deveria ser. Tua vontade
seja feita a tua vontade, que não é. E ainda completo eu, desde que não contraria a minha. Não é mesmo? Exato. De novo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho, porque é o que a gente vê em uma sigla. E em abundância. São as 3 letrinhas aí que quer tomar o que é do outro, sem construir o seu. Perdoa as nossas culpas, depois nos ensina a perdoar a culpa daqueles que nos ofenderam. Isso já não deu certo e está registrado na Bíblia. Então, perdoou, tirou as dores do camarada, e na hora dele fazer o que ele prometeu, ele sentou a lenha nos outros que estavam lá fora. Então, não fez. E ainda complica mais no final. Que depois perdoar, não me deixe cair em tentação. Que não é. Me livra do mal. Que também não é. Não é. E aí, voltando agora ao que é, começando a nossa proposta de ressignificação, Pai Nosso dos Céus, conforme o pós-doutor Severino Celestino, que fez o seu pós-doutorado em Ciências da Religião. Analisando as traduções bíblicas. Então, Pai Nosso dos Céus, tudo que existe é Deus. E se for, tudo que existe é Deus e é céu. Então, qualquer lugar que eu esteja, eu estou no céu de minha consciência, se ela estiver em paz, ou no inferno da minha construção. Então, Pai Nosso dos Céus, santo é o teu nome. Eu reconheço que Ele é. Agora, eu que ainda não estou uno com Ele nesse sentido consciencial. Venha o teu reino, tudo é dele. Venha o reino para tudo e todos, porque todos são expressões de Deus. O que não é o mal, porque só existe o bem. Então, venha o teu reino, tua vontade se faz. Ele é a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a incomparável onipotência. Você não precisa pedir permissão se pode fazer. Ele faz o que é necessário fazer. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Isso é, porque a cada um conforme as suas obras. Eu não vou viver do suor alheio, porque isso, num dado momento, isso não vai dar certo, não vai terminar bem. Perdoa as minhas escorregadas, as minhas culpas, quando eu houver perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. Ou seja, primeiro eu dou ao outro, que aparentemente vacilou contra mim, o direito de se recompor perante mim. E agora, eu posso, se eu dei a oportunidade ao outro, eu posso pedir a Deus, diante de coisas maiores, a oportunidade de me recompor perante Ele, perante as leis. Não me deixes entregues, quer dizer, não me deixe sozinho na provação. Porque sem prova o aluno não cresce. Ele não vai aferir o que aprendeu. E o professor também saber se ele entendeu. Então, não me deixes sem as orientações devidas, sem a rainha que veio nos orientar, nos envolver com seus olhos misericordiosos nas provações. E se assim fizer, me libertas do mal, porque só é livre do mal quem faz o bem. E se eu entendi, já que você está terminando o curso de Direito, para fazer direito. Assim seja, eu assino, a gente vai lá no cartório, reconhece firma, dá fé, pega testemunhas. Então, para sair das nossas responsabilidades e construir a nossa ascensão, porque já que fomos degradados, a queda moral e não a queda original que nunca houve, porque não dá para se pensar, pelo menos eu não consigo imaginar que alguém criou todo mundo pronto. Onde está o mérito? Se eu já fui criado anjo, arcanjo, seja lá o que for.
Então, se eu já fui criado pronto, o mérito não é meu. Assim como o preto velho, por intermédio daquele médico que você lembra lá na Rádio Boa Nova, não queremos mais instrumentos, queremos parceiros. Ou com a Dona Rosa, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e a Adriana deveria dar continuidade, e o nosso amigo Tupinambá falou, com você, Adriana, não será como com a sua mãe. Com ela, eu uso o instrumento. Com você, você sai do seu instrumento e vem trabalhar conosco. Porque o mundo aqui onde eu estou é. O mundo onde você está não é. Que é o mundo das ilusões. Aqui eu estou vendo a realidade. Então, vem trabalhar na realidade que você destrói as ilusões quando voltar para o próprio corpo. Então, se nós nos dispusermos, tivermos a humildade de reconhecer que quando esses jovens degradados estavam falando com a representante, que eles tinham acesso à ponte entre ela e o Cristo, entre eles e o Cristo. E eles estavam falando o que eles fariam para merecer voltar aonde estava o Cristo. E depois ela mostrasse uma fração dele e ele arrebanharia com o complemento dos ensinos para que lá estivesse. E o mínimo que nós podemos ter numa oração, quando formos falar com Deus à nossa maneira, é falar do nosso propósito de ação. Porque isso é a oração. Agora, pedir para Deus resolver a nossa problemática não vai fazer, porque Ele criou leis. As leis, quando são cumpridas, como está lá na questão 614 da obra O Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus. O homem é infeliz quando dela se afasta, ou feliz quando a cumpre. E o dever, como lei da vida, recomenda que eu viva na prática, exercitando todas as virtudes. Que o dever é isso, fazer na prática ou construir os nossos estados de consciência, a compaixão, a piedade, o perdão, a tolerância, isto ou aquilo. Então, nós já temos a noção do que é e do que não é. Agora, nós temos que fazer um autoexame para ver se eu estou no mundo do que não é. Pensando que estou no que é. As ferramentas já que é o que você falou, a linguagem neutra. É um mundo que não é, que não existe. Então, é uma situação criada para permanecerem no mesmismo perturbador e negar a condição que escolheram para vir, para aqui estar. Se eu escolhi o instrumento que nós chamamos corpo com a organização masculina, por mais que eu decepe os membros, dentro não vai mudar. E por mais que eu tire até os ovários, trompas, útero, eu não vou deixar biologicamente de ser feminino. Ou, se for o caso, do masculino. Então é melhor nós pensarmos um pouquinho dentro do que criaram como ilusão, do que não é e não deve ser, porque até hoje, Marco Aurélio, eu não conheço nenhuma criatura que negou a sua condição de ser animando a forma masculina ou feminina, que mudou por fora, ilusoriamente, que conseguiram a paz de consciência, que conseguiram serem felizes de fato. Porque o espírito, se tirarmos aqui do mundo do que não é, ele não tem sexo. É uma fração de Deus. Nele, existindo, se movendo e aprendendo alguma coisa. Bom, pessoal, nós estamos finalizando. Já podemos finalizar, né, Sebastião? Já estamos... Podemos, já dissemos o que é e o que não é. Cabe a todo e a todos agora decidirem qual caminho tomar. Cada programa é um marco, cada marco é uma via, no mínimo, de mão dupla. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Eu sigo me despedindo aqui, porque eu vou deixar a palavra final para o Sebastião, dizendo que muito obrigado, Sebastião, por ter nos recebido aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu quero saudar todos da equipe. Obrigado a Neuza, obrigado a Pâmela,
Obrigado a tudo e a todos. Obrigado, pessoal de Marinópolis, a Luci. Obrigado a minha querida amiga de Castilho, a Beth, Henrique. Se eu esqueci o nome de alguém, vou a nossa voz da consciência. Eu tinha esquecido. Obrigado, Aline. Obrigado, Cezinha, que são eles que nos colocam no ar. E olha que para colocar um cara do meu tamanho no ar não é fácil não, Sebastião. Colocar na linha ainda é mais difícil. Né? Na linha é questão de um outro programa. Vai mais 2 horas no mínimo. Obrigado a tudo e a todos. Um beijo para todos vocês e até o próximo programa, claro. E falando do que é e do que não é, nós não estamos aqui ditando normas, ditando regras. Cada um viva o que acha que deveria ser. Porque eu não acho coisa alguma. Eu tenho certeza da minha condição como espírito imortal, que não tenho polaridade, e da condição onde estou, do aparentemente o que não é, para tornar-me o que é, transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível, ou seja, em virtudes, tudo que nele existe. Nada deve se perder, porque isso é Cristo. Nenhuma das ovelhas que compõem o meu corpo se perderá. Todas farão parte dos meus estados mais nobres de consciência. E Joana de Ângeles, tudo que existe em nosso corpo biológico vai transformar-se em sentimentos, em virtudes, a começar pelos instintos, mais tarde sensações, depois emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências e até culminarem nas virtudes. Mas enquanto isso não acontece na consciência ou na concepção de cada ser, viva e deixe viver. Se você escolher o caminho do que não é, não queira que o outro também não seja. Dê ao outro a liberdade. Então, viva a condição que escolhestes e deixe viver aqueles que escolheram outras condições sem preconceitos. Se não tem ainda a condição de se autoaceitar, na condição do que programaste para você mesmo, porque Deus não te obrigou, seus pais não fizeram o que você é. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se eu me rebelei contra a lei, contra a minha própria consciência, não vai dar certo. Mais tarde ou daqui a pouco, vamos ter que voltar ao ponto de partida como degradados e refazer o caminho. E eu não desejo isso para vocês porque estou refazendo e é muito doloroso saber que nós existimos no futuro e enquanto eu não organizar tudo que desorganizei no futuro e levar para o futuro, eu não poderei estar lá. O nosso próximo convidado é muito conhecido seu e a mãe dele um tanto mais, Marco Aurélio. Sim. Neuza Marques, mãe do Marcelo Marques. Do Planeta Marques. Do Planeta Marques. Então, Marcelo Marques é o nosso próximo convidado no dia 14. Depois, dia 21, teremos o Dr. Jonas Moura, no que já foi gravado anteriormente, que é o que nós chamamos de eletroagricultura. Então, os mecanismos de canalizar os elementos para enriquecer o nosso solo sem precisar dos artifícios, daquilo que não é. Então, buscar o que realmente é, os espíritos, para transformar no que necessitamos. Então, como ela pode salvar a vida no planeta, porque não haverá destruição, mas sim promoção. E o Jonas, parece que veio animadinho, e conforme ele ficou aqui uma semana, então ele vai estar no dia 21, caso mude, a gente avisa, mas 21 e 28 dando sequência. E no dia 28 será a vez de ele falar da Terra, suas dimensões e esferas, ou anéis, ou subdimensões, e entender a espiritualidade dentro de tudo isso. E terminando esse mês de setembro, teremos a Márcia Ribeiro Prazinos. Melhor não terminamos com Jonas, a Márcia Ribeiro já iniciando o mês de outubro. E dando outros recadinhos, para que não esqueçamos. Já se encontra no YouTube, no canal
o Despertar da Consciência, a 11ª parte da série Joana de Ângeles, que foi desenvolvida aqui no estúdio em 7 etapas nos domingos. Vai entrar novas programações de outros estudos e mais tarde virá a série Leon Denis aqui para o sábado. No próximo sábado, dia 9, por exemplo, às 20 horas, será transmitido o estudo sobre os elementais desenvolvido no grupo Tempo de Despertar do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, sobre a regência da Adriana Rochas e com o auxílio do Marcelo de lá também e da Dona Miriam e outros colaboradores. E na sequência, no dia 30/9, o estudo no Telegram. Nós temos no final de cada mês, quando é possível. Então, às 17h30, esperaremos vocês. A temática é querer, saber e amar. E nesta ocasião aqui já falamos do querer. Agora vamos falar do saber. Depois, na sequência, no próximo mês, o amar. E o texto para te motivar a buscar essa temática é o da página 248 e 249, do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que nós vamos versar sobre a terceira vertente do pensamento. Amanhã e depois de amanhã estaremos em Parnaíba, Piauí, na 7ª Jornada Universalista lá do Delta do Parnaíba. A temática geral, o autocuidado, autoconhecimento em momentos de aflição. Nosso tema será: se eu sei, eu faço. Crispim Lúcio estará presente, assim como o Dr. Jonas Moura e vários outros colaboradores. No dia 10 de setembro, estaremos na estação Unilã com a nossa irmã Socorro Borges, ali no povoado de Gameleira, próximo ao Riacho dos Cavalos, na zona rural. E dia 24 de setembro, palestra presencial em Palmeira do Oeste, no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, cujo tema, gratidão, alegria e esperança. Ou seja, alegria de viver, gratidão pela vida e esperança de melhoras. Telefone para saber mais sobre a palestra, que será na Avenida Catanduva, número 112, no centro da cidade. E o telefone é 17 997 52 6603. E no dia 6 de outubro, mais uma palestra também presencial, em Birigui, no Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, na rua Bandeirantes, número 183, no centro da cidade. Para maiores informações, com o Marcos, 18 98166 7896. Se mais algum grupo estiver interessado, nós teremos o sábado, que nós podemos ceder, como falamos, para o Marcos. Não sei se já foi agendado. Então, será transmitido ao vivo pelo canal deles. E ainda temos a nossa participação, que ainda está meio incerta, da 51ª Semana Espírita de Alagoinha, na Bahia, e outras possibilidades, se confirmarem, em Aracaju e outras regiões de Sergipe. E te convidamos para a 4ª vivência, o Despertar da Consciência, do município de Olímpia, na Fazenda Capituba, que será de 2 a 4 de agosto de 2024. Faça já a sua reserva e já comece a pagar parcelado para não deixar tudo para a última hora, porque não deu para quem quis na terceira vivência desse ano. E os contatos com Elizabeth Henrique é o 18 99720 1184. Lúcia Parra, 14 98226 0019. E com a dona Isabel, que é a proprietária do local, no 17 98169 9889. Gratidão a vocês, a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês.
E vocês que são a causa do nosso existir, se não estão inscritos, se inscrevam. Se não deu o seu gostei ou não gostei, faça isso, por favor. Faça o seu comentário, que é muito importante. Compartilhe o vídeo e nos ajude a expandir esta mensagem. Então, a tudo e todos, emissoras e empresas parceiras, a todos os corações solidários e fraternos, o nosso mais profundo e sincero agradecimento. Agradecimento à nossa eterna gratidão. Namastê.